A avaliação de aprendizagem em processo, questão de 1 a 3, a outra saiu sem som, essa é a correta. Os deuses têm sede. Na efervescência política pós-Revolução Francesa, o jovem pintor Évariste Gamelin tenta sair da pobreza, criando um baralho em que o rei, o valete e a dama são substituídos pelas cartas liberdade, igualdade e fraternidade. Essas palavras, liberdade, igualdade e fraternidade, são o lema, o tema da Revolução Francesa. Até hoje tem esse lema na bandeira da França. Sua oposição, inicialmente idealista, à aristocracia é que o rei está no poder, vai passando de pai para filho. Então, ele era opositor, ele era contra isso. O leva a se tornar jurado. Leva quem? O pintor. Nos tribunais do terror, confiando a segurança e a pureza da nação à lâmina da guilhotina. Quando eles eram condenados à morte, lá na França, perdia o pescoço na guilhotina. Na trajetória desse pintor, Anatole France retrata a cidade de Paris 5 anos após a tomada da Bastilha. Bastilha era uma cidade que foi tomada, uma cadeia lá grande, eles rebentaram com tudo e faz parte da Revolução. Depois vocês podem ler direitinho. Com uma linguagem realista e baseada em documentos históricos, constrói uma narrativa que revela o cotidiano dos cidadãos de uma França republicana, em luta contra o antigo regime, dominante no restante da Europa. Revela também os abusos, o fanatismo, as disputas, os desvios, as contradições da Revolução. O assassinato de Jean Paul Marat, os julgamentos e execuções de Maria Antonieta e dos girondinos, o racionamento de alimentos, a ascensão e a queda vertiginosa de Maximilien Robespierre compõem os episódios verídicos que entremeiam a narrativa de Anatole. Então, ele contou uma história, uma narrativa, que fala coisas reais que aconteceram, mais uma pincelada, né, para ficar mais interessante a narrativa. Nesse cenário de acontecimentos reais, as intrigas de ex-banqueiros, artistas, concubinas, monges renegados, viúvas expatriados e negociantes dão vida e movimentam um dos períodos mais conturbados e importantes da história. Os Deuses Têm Sede, é o nome do livro, é um romance sobre a violência do processo histórico e a complexidade da ação humana. Foi tirado de um site. Questão 1. Sua oposição inicialmente à aristocracia o leva a se tornar jurado nos tribunais do terror. O termo destacado refere-se a... Eu falei lá em cima. Dá uma olhadinha no texto que você vai saber. Leia o texto e responda a questão 2. Homem faz pedido de casamento no fundo do mar e choca a namorada. Eta Studenick teve a ideia de colocar o anel de noivado dentro de uma concha e fingiu encontrá-lo enquanto o casal mergulhava. O casal Ethan Studenick e Morgan Whittaker, dos Estados Unidos, namorava havia 10 anos quando decidiu que era hora de noivar. Mas o pedido de casamento aconteceu de forma inusitada, diferente, e envolveu uma paixão compartilhada por ambos, o mergulho. Questão 2. A partir da leitura do texto, infere-se, você entende que a namorada A. Estava confusa e com medo? B. Censurou a atitude do noivo? Ficou comovida e surpresa? Rejeitou o pedido de casamento? Tá bem clara aí no texto, hein? Não vamos ficar viajando na maionese e achar que é outra resposta aí. É o que tá no texto, dá para entender. Energia acumulada por Itaipu, questão 3. Abasteceria o mundo por 43 dias. Foram 2,7 bilhões de megawatts ao longo de 35 anos. Em operação desde 1984, a usina hidrelétrica de Itaipu atingiu a marca histórica de 2,7 bilhões de megawatts por hora de energia acumulada gerada. A quantidade gerada por suas turbinas é tão grande, para dar uma ideia da sua dimensão, a empresa binacional apresentou um levantamento mostrando o que poderia ser feito com elas. Segundo a Itaipu e Binacional, que é responsável por atender quase 15% do mercado de energia elétrica brasileira e
3% do Paraguai, a energia gerada ao longo desses 35 anos seria capaz de abastecer todo o planeta por 43 dias, algo que outras usinas do planeta foram incapazes de fazer, segundo a empresa. Com a quantidade de energia gerada, Itaipu seria capaz de suprir a demanda energética brasileira por 5 anos e 9 meses e a demanda paraguaia por 190 anos. O estado de São Paulo seria abastecido por 20 anos, enquanto a cidade de São Paulo seria abastecida por 99 anos. O Paraná teria seu abastecimento garantido por 86 anos e a cidade do Rio de Janeiro por 155 anos. A expectativa é que de 2023 a usina chegue aos 3 bilhões de megawatts gerados, tendo por base a média de produção dos últimos 6 anos. A usina de Three Gorges, de Três Gargantas, localizada na China, considerada a maior hidrelétrica do mundo em termos de potência instalada, só alcançaria Itaipu no ano de 2347. Segundo as comparações divulgadas pela Itaipu Binacional, se tomarmos como referência as reservas totais do petróleo do Brasil, da ordem de 12,7 bilhões de barris, seria necessário consumir 44% desse petróleo para produzir os 2,7 bilhões de megawatts de energia. Na nota divulgada para comemorar o feito, a geradora lembra que a energia produzida por sua hidrelétrica é limpa e renovável, uma vez que não emite poluentes. Se a energia gerada por Itaipu fosse proveniente de outras fontes, a emissão de gás carbônico equivalente seria em termos de usinas de gás de 1,09 bilhão de toneladas e nas usinas a óleo 1,90 bilhão de toneladas. Nas usinas a carvão, a emissão de gás carbônico seria ainda maior, 2,7 bilhões de toneladas. Foi tirado de um site de notícias. Questão 3. No segundo parágrafo, a palavra que demonstra outras usinas do planeta têm produção menor comparada à energia gerada pela binacional é o que? Era instalada, incapazes, gerada ou atender. Outras usinas demonstra que elas teriam produção menor. Qual é o adjetivo, a qualidade aí? Nossa, tá muito fácil, gente. A diquinha tá aí no plural. Até a próxima outro vídeo, tá?